você tá vendo esse painel ripado aqui? Você sabe muito bem o trabalho que dá para você fazer o cálculo de quantas ripas vai num painel desse. O cálculo de quantos metros lineares você vai utilizar num painel desse. Principalmente se você faz isso de forma manual, né? O tempo que você tá fazendo isso, ou o tempo que o seu marceneiro tá fazendo isso, ele poderia estar fazendo outra coisa. Você há de concordar comigo, não é verdade? Então, esse painel, por exemplo, você pode estar fazendo aonde na planilha automatizada que eu criei, que ela vai automaticamente te fornecer a quantidade de material que você vai utilizar, a quantidade de material, quando eu falo, é chapas, bordas, ferragens, tudo, tá? Ela também vai te dar o plano de corte completo do seu móvel. Ela só não vai fazer móvel redondo, tá? E ela também vai te dar também o orçamento, a precificação do seu móvel. Vem aqui agora para a tela do meu computador para eu te mostrar rapidinho como é que funciona essa ferramenta. Olha só que interessante, você coloca a largura, a altura e se esse painel vai ter afastamento da parede ou não aqui, tá? Se tiver afastamento da parede, ou seja, para passar a fiação, né, para passar tomada, etc e tal, você coloca quantidade de afiação, quanto na largura, quanto na altura. Você pode também colocar engrosso nesse painel. Você coloca o número 1 aqui se você quer engrosso, quantidade de engrosso que você quer e qual que é a largura do engrosso que você vai ver a mágica acontecer, tá? Outra coisa também que você pode fazer é escolher se a ripa vai ficar na largura ou na altura. Como assim, Tatá? Um exemplo aqui, tá? Ó, perceba que aqui, ó, tá deitado, tá? E aqui tá de pé. De pé é igual ao meu painel que você viu agora no meu vídeo, tá? Se vai ficar na largura, eu coloco o número 1 na largura. Se vai ficar na altura, eu coloco o número 1 na altura. Aí eu venho aqui e coloco as informações. Aqui um exemplo, ó, do afastamento da parede. Aqui essa ripa aqui de afastamento. Aqui é a distância das ripas e aqui é a largura da ripa. Aqui você coloca a informação, por exemplo, a largura da ripa e o quanto tem de distância de uma ripa para outra, por exemplo, 1,5 centímetros aqui. Automaticamente, o que vai acontecer, ó? Sai para você a lista de peças completa, tá? Do painel, o afastamento, o engrosso, a quantidade de ripas. Perceba que aqui saiu 60 ripas de 2,20 metros por 30. Se eu alterar aqui, ó, a ripa vai ficar na largura, coloco o número 1 aqui e 0 aqui, perceba que automaticamente já mudou para 49 ripa de 2,70 metros, porque ele está fazendo na altura, tá? Automaticamente, você tem acesso aqui ao seu custo, que você pode fazer a precificação do seu móvel. E aqui, olha que interessante, a lista de material. Então, ó, eu vou utilizar aqui, ó, 277 rolos de fita de borda, sendo que eu vou ter que precisar comprar 14 rolos, tá? Eu vou usar 2 chapas e 27, ou seja, 2 chapas e meio, mas eu preciso comprar 3 chapas inteiras, tá? Tudo isso você tem acesso de forma automática. Vamos dar uma olhadinha agora, se você for utilizar um armário com porta de correr, como é que funcionaria, tá? Lembrando que essa planilha, ela faz a casa inteira, ela só não faz móveis redondos. Então, vamos supor aqui que você vai fazer um armário com porta de correr. Olha como é simples. Você coloca a quantidade de armário, largura, altura, profundidade do móvel, quantidade de portas, de prateleiras. E aqui, descontos, como se você vai ter algum recuo, se vai ter puxador na porta, ele já vai descontar o puxador de barra se você vai utilizar. E aqui algumas informações. Você inclui também aqui, ó, fechamento. Então, por exemplo, a altura do fechamento superior, a altura do fechamento lateral, tá vendo, ó? Tamponamento, se vai ter tamponamento ou não, inclusive reengrosso, se vai ter algum recuo do fianco, caso você queira fazer kit de porta de correr com a porta por dentro, tá? Então, é feito realmente de marcenaria para marcenaria. Automaticamente, gente, olha aqui, todo o plano de corte do seu móvel tá aqui, ó. Inclusive, marcando onde vai a fita de borda, tá? E aqui também, se você rodar a planilha, você tem também o seu custo, você tem também aqui, olha a mágica, gente, quantidade de material que você vai utilizar. Como eu disse no exemplo, né? Quantidade exata que eu vou utilizar e quantidades inteira. Mais um exemplo, eu vou usar 30 metros de rolo de fita de borda e 2 rolos de borda. Por quê? Porque aqui eu cadastrei borda de 20 metros. Se eu tivesse cadastrado borda de 50 metros o rolo, daria só um rolo aqui, tá? Isso você consegue fazer a casa completa usando essa planilha, tá bom? Não sei na sua região, mas na minha região falta mão de obra. E uma vez que falta mão de obra, eu vi com total clareza que por que é que eu ia deixar o meu marceneiro fazendo o plano de corte ali,
sendo que eu poderia automatizar. Por isso que eu criei essa ferramenta, porque falta mão de obra e eu queria fazer com que os meus marceneiros rendessem mais. E o pior, né? Eu colocava as projetistas, ao invés delas fazerem projeto, elas estavam lá fazendo um projeto que eu já tinha recebido por de arquiteto para saber o quanto que é de material para fazer o plano de corte. Então eu resolvi meu problema usando essa ferramenta, essa planilha. E a boa notícia é que você não precisa ficar como eu, que eu demorei quase 3 anos para deixar essa planilha pronta, tá? Apesar de eu ter conhecimento em software, apesar de eu ter conhecimento em plano de corte. Você não precisa fazer ela inteira sozinha, você pode pegar ela pronta e só configurar. Então se você quer ter essa planilha usando ao seu favor, você organizando aí esses 3 setores que você utiliza todos os dias dentro da sua marcenaria. Todo dia você tem que fazer a precificação do seu móvel, todo dia você tem que fazer o plano de corte e todo dia você tem que fazer lista de materiais. Esses 3 setores você pode resolver agora, se você preferir. Como é que você faz isso? Aqui embaixo tem um botão, só você clicar nesse botão, você vai poder fazer a sua compra ou no cartão de crédito, ou no Pix, tá? Ou até mesmo no boleto bancário, tá bom? Lembrando que cartão de crédito e Pix libera na hora pra você. Você tem acesso ao suporte no WhatsApp, você pode chamar a sua equipe caso você tenha alguma dúvida, e você também tem que saber o que é? Tutorial, passo a passo, para você aprender a configurar a sua planilha. E também temos aulas ao vivo de tira dúvida com os alunos, que você pode participar gratuitamente quando você tem acesso à planilha, tá bom? Então, a decisão é sua, tá? Hoje em dia a gente sabe, né? Que uma chapa de MDF quanto custa? Quanto custa você errar um orçamento, né? Quanto custa hoje você ter o seu marceneiro lá fazendo 1 2 horas por dia de plano de corte? E essa planilha, ela vai resolver esse setor pra você, tá bom? Lembrando que ela só não faz móveis redondos, o restante ela vai fazer pra você, tá bom? Toca no botão que eu tô te esperando.